Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falando de Gestão com o professor Henrique Gambaro. Hoje o nosso tema será indicadores estratégicos de sustentabilidade e práticas de ESG. O que são as práticas de ESG? São as práticas que as organizações hoje têm que assumir na questão da sustentabilidade, e essas práticas estão em 3 eixos: no eixo ambiental, no eixo social e no eixo da governança corporativa. O porquê que eu decidi falar sobre isso no dia de hoje? Muitos dos meus alunos, eles têm dificuldade de entender o porquê que hoje se discute tanto sobre meio ambiente. Qual que é a raiz dessa discussão? Onde surgiu? Qual foi o desenvolvimento desse conceito de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável? E é por isso que eu estou aqui. Espero que você goste e entraremos agora numa viagem muito bacana para falar um pouco sobre o quê? História. Bem, tudo começa após a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Quando a Segunda Guerra acaba, existe o quê? Um novo arranjo geopolítico. Então agora nós temos uma parte capitalista, uma parte comunista, o mundo está meio que se dividindo, e é muito importante pensar que no período da guerra houve uma demanda reprimida por produtos, houve uma demanda reprimida por serviços, e essa demanda que não foi satisfeita, logo ao final da Segunda Guerra Mundial, ela explode. E com essa explosão acontece o quê? Todo mundo agora quer comprar. Todo mundo agora precisa de equipamentos, de eletrodomésticos. E um outro ponto também foi a criação do conceito do American Way of Life, que é o estilo de vida americano. Dentro desse conceito de estilo de vida americano, se coloca que o consumo é muito importante e está relacionado à realização e à felicidade do indivíduo. Lógico que isso é uma forma de você aquecer a economia, de você fazer as pessoas comprarem, de aumentar a produção. E o que acontece? Consumo em massa. Indústrias começam a abrir uma atrás das outras. Também existe uma expansão urbana nos Estados Unidos, ou seja, as cidades começam a crescer. E com isso se cria um cenário perfeito para se ganhar dinheiro. Para quê? Para as indústrias produzirem e venderem. Com isso também aparece um outro conceito, esse conceito mais antigo, que é da obsolescência programada. O que é a obsolescência programada? É um conceito onde as indústrias, quem produz, já produz o produto com um deadline, ou seja, com uma vida útil já programada. Então, no momento que eu compro uma geladeira, essa geladeira, diferentemente de anos anteriores, quando se pensava na ideia de uma geladeira, de um fogão, durarem muito tempo, agora não. Agora, com a ideia da obsolescência programada, as indústrias fazem os produtos, montam as suas produções em cima de projetos que limitam a vida útil de cada produto. Para quê? Para esse produto começar a dar defeito e você ser obrigado a comprar outro. Essa é a ideia da indústria. Consulte aí, faça uma pesquisa, obsolescência programada. Existe um documentário em espanhol que o nome dele é Comprar, Usar e Jogar Fora. Procure no YouTube. Sensacional, explica a obsolescência programada de uma maneira muito pontual. E essa obsolescência programada, ela, como a ideia é produzir no limite, para que esse produto tenha uma vida útil menor, o uso de recurso ele aumenta. Por quê? Porque eu estou fazendo algo
que ele vai acabar e eu vou ter que comprar outro, e ele vai acabar e eu vou ter que comprar outro. Isso explode muito após a Segunda Guerra Mundial, com essa industrialização. Uma outra coisa também que faz com que as pessoas aumentem muito o consumo é o crédito facilitado. As empresas entenderam que facilitar o crédito aumenta as vendas. E aumentando as vendas, aumentam-se os lucros, aumenta-se a produção, é tudo de bom. E juntando a isso, também o marketing em massa. A televisão que se explode logo depois dos anos 50, nos anos 60, é uma ferramenta que leva as pessoas a desejarem, por meio de propagandas, por meio de programas, que induzem o telespectador a querer. E lembrando da ideia do American Way of Life, que sempre a ideia de você ter, sempre a ideia de você comprar, está relacionada à ideia de sucesso e felicidade. Perfeito? Então, o que nós temos agora? Nós temos um novo mundo, onde o consumo está aumentando cada vez mais, as pessoas estão querendo consumir cada vez mais pessoas estão tendo possibilidade de consumir. E é lógico que toda produção necessita o quê? De recursos. Então, aumenta-se a produção, também aumenta-se a necessidade de recursos. Logo, dentro de uma percepção futura, pode haver o quê? Se muita gente começar a comprar, se muita gente começar a consumir, pode acontecer que no futuro não tenha para todo mundo. Que aquele recurso que estava sendo usado não tenha para todo mundo. E essa foi uma preocupação que começou a surgir e começou a ser discutida por vários cientistas, por vários pesquisadores. Eles colocaram no papel uma projeção e pensaram, se a população continuar aumentando do jeito que está, se o consumo continuar aumentando do jeito que está, talvez futuramente não tenha recurso para todo mundo. E qual é o problema de não ter o recurso? As coisas ficam mais caras, as pessoas ficam sem. O próprio ambiente, ele não vai comportar, o meio ambiente, ele não vai comportar a necessidade do homem. E aí, o que resulta em pobreza, fome, condição de vida não muito boas. E isso, então, começa a ser discutido, começa a ser visto, começa a ser reportado, começa a troca de informações. E aí começa-se a preocupação com a ideia do que hoje chamamos de sustentabilidade. Seguindo aqui, nós temos que ver também o desenvolvimento desse conceito de sustentabilidade. E um marco muito importante foi uma reunião chamada Clube de Roma, que aconteceu em 1968, onde esses pesquisadores, esses cientistas se juntaram e começaram a discutir sobre o que eu acabei de falar. Será que, com esse aumento da produção, do consumo, vai existir condições para o futuro que o meio ambiente consiga satisfazer as necessidades do homem? E, para isso, eles pediram para o MIT fazer um relatório. E esse relatório se chama Limites do Crescimento. Ele foi apresentado em 1972. Esse relatório, para vocês terem uma ideia, ele também é chamado de Relatório do Fim do Mundo. Porque o que ele apresenta, que eu vou mostrar daqui a pouco, ele assusta as pessoas. Porque esse relatório demonstra mesmo o quê? Que no futuro vamos ter uma crise de recursos. Um outro ponto que também, em 1972, nós temos a Conferência de Estocolmo. Essa conferência, já com essa ideia, com essa publicação chamada Limites do Crescimento, ela aborda de uma maneira mais incisiva essa questão do desenvolvimento. E começa todo mundo a ficar muito assustado com isso.
mostrando uma parcela assustada, né? Outra parcela, como sempre, indiferente ou que chamam hoje de negacionistas. Essa conferência, ela parte do princípio que essa falta de equilíbrio entre recurso, produção e consumo leva países à pobreza. E eles colocam um pessoal mais radical que nós devemos agora parar com o desenvolvimento. Que as indústrias eles chamam de desenvolvimento zero, que as indústrias devem parar de produzir ou continuarem produzindo aquilo que estão produzindo sem aumentar. Nós não podemos esquecer que para países já desenvolvidos, países ricos, principalmente os países do hemisfério norte, tudo bem, eles já estão desenvolvidos, eles já estão ricos. O problema são os países, em tese, do hemisfério sul, que são países em desenvolvimento. E quando você prega parar o desenvolvimento, você está pregando o quê? Que esses países pobres continuem pobres. E é lógico que isso causou várias discussões. Os países ricos falando, não, peraí, não pode ser dessa forma, porque eles também querem ficar mais ricos. E os países mais pobres também questionando essa solução de desenvolvimento zero, falando, então como nós não temos mais condição de desenvolvimento, estaremos condenados a sermos pobres durante todo o tempo. Então, essa conferência, ela trouxe essa discussão muito grande. Tá? Também essa conferência alertou sobre o perigo do desenvolvimento econômico e populacional ilimitado num mundo limitado, num lugar onde o recurso é limitado. Então, vem a ideia do consumo. Como é que todo mundo vai consumir ilimitadamente se o recurso é limitado? E outro ponto, projetou cenários de colapso se as tendências de crescimento populacional, industrialização, poluição, produção de alimentos e consumo de recursos não forem alteradas. Ou seja, temos que provocar uma mudança. E tudo isso em cima do quê? Em cima desse relatório do MIT, feito em 1972, onde fica muito claro o quê? E com isso tudo, então, foi apresentado esse cenário aqui, que é realmente um cenário assustador. Vejam bem, esse quadro, ele coloca 200 anos. Aqui no meu lado, do nosso lado, aqui na tela para vocês, do lado esquerdo está 1900, lá do lado direito, em cima, 2100. Então, ele pega do ano de 1900 até o ano de 2100. E reparem, por exemplo, a linha vermelha de população, um aumento considerável da população. Aqui ao meio é 1999, tá? Então, a linha vermelha, você pega o aumento muito grande da população. Na linha marrom, nós temos a produção industrial, também crescendo demasiadamente. Lembrando que aqui no meio estamos em 1999. Nós temos a linha verde aqui, que representa a produção de comida. E eu quero que vocês percebam, quando, ao final aqui, que nós temos o quê? Uma população, segundo esse relatório, uma população em 2100 de 11 bilhões de habitantes, sendo que por volta de 6 bilhões vão estar em colapso. E quando a gente fala em colapso, nós estamos falando de fome, estamos falando de miséria. Outro ponto que você pode perceber aqui, a linha da produção de comida, ela cai drasticamente também. A poluição também, ela sobe a um ponto, depois ela cai, mas ela sobe a um ponto que é muito drástico. E se as coisas continuarem, a ideia é essa, se as coisas continuarem do jeito que estão, esse gráfico aqui vai ser realizado. Ele vai se concretizar. E o resultado dele é péssimo.
Você imagina que metade da população mundial em estado de miséria. Não dá certo. E isso fez com que uma preocupação, tanto governamental dos estados quanto das empresas, em começarem a remodelar as suas formas de produção e sua visão de mercado, e suas visões de mercado. É óbvio que isso, como disse, muitos negaram essa situação. Muitos colocavam um peso entre desenvolvimento e falta de recurso, colocando o desenvolvimento como o mais importante. Se você fizer uma pesquisa rápida aí, você vai ver governos falando que primeiro vem o desenvolvimento, depois a preocupação com o meio ambiente. E isso anos 70, anos 80. Então, com isso, com esse alarme, apesar de ter, depois de 1972, essa conversa ter esfriado um pouco, por esse motivo econômico, porque paralisa o desenvolvimento, paralisa a economia. Você vai ter vários problemas econômicos, falta de emprego, diminuição de impostos, né? Então, você olhando essa situação, você vê uma preocupação agora de alguns em relação às condições do meio ambiente. Outra coisa que a Conferência de Estocolmo também provocou foi uma discussão sobre o direito ambiental. Essa nova projeção do direito. E para isso aqui eu trouxe um resuminho bem rápido para nós entendermos como o direito começou a atuar. Bem, nós temos 3 gerações do direito hoje, já estamos discutindo uma 4ª e uma 5ª, mas hoje nós temos 3 gerações do direito. A primeira geração está relacionada aos direitos fundamentais, que isso já foi discutido lá atrás, há muito tempo atrás, onde o direito estava preocupado com o quê? Com a liberdade, garantias individuais, igualdade formal entre as pessoas, a questão da propriedade, quem é dono do quê, e direitos políticos. Então, a primeira geração do direito, ela se preocupa com isso. Depois, nós temos uma evolução e vamos para a segunda geração. E a segunda geração, ela está ligada às questões relacionadas à igualdade. E tem como itens igualdade material, direitos trabalhistas, né, direitos econômicos, sociais, culturais. Ou seja, nós temos uma ideia de igualdade, colocar todo mundo, a preocupação dessa geração do direito é colocar você, o Estado como algo positivo que gere oportunidades. E estava indo tudo bem, até agora, quando nós entramos nos direitos de terceira geração. E esse direito da terceira geração estão colocados de uma forma difusa. O direito difuso, o que é? É aquele direito que pertence mais ou menos a todos. Então, quando nós falamos de meio ambiente, a quem pertence o meio ambiente? É do Zé, do Antônio, é de um país, é do dono da propriedade? Não. Se você tem um meio ambiente, esse meio ambiente pode prejudicar uma sociedade, esse direito, então, ele não pode ser mais visto de uma forma que só tenha o proprietário e o Estado. Compreendem isso? Não é mais entre um proprietário e o Estado. Agora não, agora esses direitos servem para todo mundo. Vamos dar exemplos aqui, fraternidade mundial, desenvolvimento, paz,
prosperidade, né? Direitos difusos e coletivos, focados no gênero humano e na solidariedade entre os povos. Exemplos: direito ao meio ambiente equilibrado, o direito ambiental, à paz, ao desenvolvimento de direitos do consumidor, ou seja, são direitos que atingem toda uma comunidade, que atingem todo um povo. E o direito ambiental entra aqui, como eu já mencionei. Então, o Estado também ele começa a se preocupar em regulamentar a questão do meio ambiente. O Estado começa a ver essas questões de forma estratégica, porque, afinal de contas, é do Estado os recursos. E muitos desses recursos, se forem usados de qualquer forma, eles faltarão. E faltarão para quê? Para esse Estado poder desenvolver a economia dele. Perfeito? Então tá bom. Aí, em 1983, senhores, aparece a Comissão Brundtland. A Comissão Brundtland foi uma outra tentativa, foi um outro encontro para se discutir agora qual é a necessidade de equilibrar a economia com o meio ambiente, o desenvolvimento com o meio ambiente. Qual que é a ideia? Antes havia discussão que o desenvolvimento deveria ser zero, o que é impossível. Não dá, é crise na certa. Essa comissão, ela está ali e foi criada para quê? Para encontrar pontos onde haja o desenvolvimento necessário para o desenvolvimento econômico, para a qualidade de vida, mas com equilíbrio ao uso dos recursos. Esse nome Brundtland, ele está relacionado com a ex-primeira-ministra da Noruega, ela que chefiou, e aí ficou conhecido como Comissão de Brundtland. O que ele quer atingir? Políticas governamentais, ele fala sobre o uso dos recursos naturais, sobre economia, desenvolvimento, sobre o uso da tecnologia e novas ferramentas para buscar esse equilíbrio e melhor controle. Ele também comenta sobre a transformação do comércio, sobre os sistemas de produção, como era, como são e como deveriam se desenvolver. Também comenta, muito importante aqui, sobre a exploração do trabalho, sobre aspectos sociais, né, relacionados ao mundo do trabalho, e também a globalização e a questão de culturas, a questão de costumes, que são pontos essenciais quando nós pensamos nos problemas da globalização e de consumo. Perfeito? E essa comissão, ela edita, ela confecciona um relatório chamado Nosso Futuro Comum, que é uma ferramenta, que é um relatório muito importante para você entender hoje o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Inclusive, o termo, um dos principais, ou o principal conceito de sustentabilidade, ele aparece aqui, ele surge dessa comissão. E qual é esse conceito? Vamos ver? Está aqui, ó. Sustentabilidade. Sustentabilidade deve ser entendida como a capacidade humana de satisfazer as necessidades da geração presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Hoje, se alguém perguntar o que é sustentabilidade para você, essa é a resposta. Sustentabilidade deve ser entendida como a capacidade humana de satisfazer agora as necessidades dessa geração, a geração que está viva hoje, que está presente hoje, mas sem comprometer os recursos para gerações futuras. Então tem que ter um equilíbrio do uso do recurso.
Lembrem-se que consumo ilimitado com recurso limitado não dá certo. Então, eu tenho que colocar uma espécie de freio nesse consumo, de um controle nesse consumo, para que as gerações futuras também possam usar desses recursos para satisfazer as necessidades dela no futuro. E quais são os elementos contidos nesse conceito? Vamos ver. Tá? Integração de políticas, economia, ecologia devem andar juntos, devem ser tratadas de forma unificada. Também justiça social. Esse relatório, ele destacou que a redução da pobreza e equidade de gênero e a redistribuição de riqueza são essenciais para a conservação ambiental. Então não adianta ter um mundo rico e um mundo pobre. Para a gente entender a conservação ambiental, a questão do desenvolvimento, nós temos que entender que não adianta ter lados tão opostos, países tão ricos e países tão pobres. Não existe uma forma de eu encontrar esse equilíbrio nessa situação. Então tem que haver uma nova forma de se ver essas diferenças. Também tecnologia de bens sociais. Ele incentivou, esse relatório, ele incentiva, falando assim, olha, os produtos têm que ser mais duráveis. Nós temos que pensar na produção de energia, na economia de energia. Nós temos que diminuir a poluição. Então, esse conceito, ele vem carregado desses elementos. O dinheiro deixa de ser o mais importante. Como assim, professor? Sim, o dinheiro, o dinheiro tem que haver, afinal, o propósito de toda a empresa, de toda a organização é lucro. Lógico que o dinheiro é importante. Sem ele, sem um lado econômico, não existe a motivação da organização. Mas que a organização não leve só em conta as questões econômicas. E também questões éticas, questões morais, relativas não só, como disse, à grana, mas também a aspectos sociais e aspectos ambientais. Então, esse conceito que a sustentabilidade é a geração atual utilizar os recursos de forma racional, ela vem carregada com esses elementos. Perfeito? Bem, entendido isso, quais foram os reflexos disso? Primeiro, sentimento de crise ambiental iminente. Senhores, faz muito tempo que eu ouço falar que o mundo vai acabar amanhã. Eu lembro que nos anos 2000, apareceu um documentário chamado Uma Verdade Inconveniente do ex-vice-presidente americano chamado Al Gore. E se vocês quiserem, façam uma pesquisa rápida aí no YouTube e vocês vão encontrar esse documentário. Senhores, dentro desse documentário, o mundo hoje, 2025, não existia mais. De tão pavoroso que esse documentário coloca a crise ambiental. Assustadora, tá? Mas a crise ambiental é colocada de uma forma iminente. Se nós não cuidarmos hoje, amanhã nós iremos pagar o preço muito caro por isso. Depois vem a preocupação com os recursos. Água, energia, floresta, terra, minérios, ar, questões relacionadas a oceanos, a produção de energia. Então, tudo isso começa a ser pontos de preocupação.
E lembram que eu falei sobre o direito difuso, o direito de terceira geração? Ele também está entrando nisso. Novas legislações estão sendo colocadas em relação. Novos controles, novas obrigações, novos limites de uso começam a ser elaborados e apresentados à indústria para que ela comece a controlar. Então, é um outro ponto que ganha força. E a sustentabilidade vira pauta dentro de pesquisas sobre desenvolvimento organizacional e das ferramentas de gestão. Esse é um ponto muito crucial quando nós falamos hoje de desenvolvimento sustentável. Durante anos, ou seja, desde dessas discussões que eu estou apresentando aqui para vocês, as organizações começam a se preocupar na forma de gestão. Por quê? Porque agora não é só não começa a ser só uma questão de opção. Começa a ser uma questão de obrigação. As empresas começarem a se preocupar com essa questão do meio ambiente, com essa questão do recurso. Bem, com o mundo dessa forma, em 1992, nós temos um evento no Rio de Janeiro chamado Eco 92. Lembrando que esse conceito de sustentabilidade aqui que eu apresentei para vocês é de 1987. Ou seja, 5 anos depois, nós temos o quê? A Rio 92. E a Rio 92, ela vem carregada agora com pesquisas mais sérias, com discussões mais pontuais, com índices reais, feitos por pesquisas, com números, mostrando que realmente aquilo que não tinha sido levado tão a sério no passado, como em Estocolmo, é muito sério. E a Rio 92, o Eco 92, ela é muito importante por quê? Porque nós temos a presença de vários chefes de Estado. Nós temos pessoas relacionadas à produção também participando e começando a se discutir sobre o desenvolvimento focado na sustentabilidade. A sustentabilidade empresarial se torna uma discussão necessária dentro das organizações. Mas vem a pergunta, como seriam essas práticas? Como se dá o desenvolvimento sustentável? O que é do desenvolvimento sustentável? Lá em Copenhague, se criou um conceito chamado ecodesenvolvimento. E agora na Rio 92 aparece o desenvolvimento sustentável. A ideia do desenvolvimento sustentável. Só que precisa o quê? Nós precisamos começar a colocar limites, nós precisamos colocar balizes para entender o que as organizações elas precisam fazer, começar a proliferar esses conceitos, a estudos começarem a discutir essa nova forma que foi apresentada pela Comissão Beltrán. Que é o quê? É o equilíbrio que nós temos que ter entre o desenvolvimento que é necessário e o uso dos recursos naturais. O desenvolvimento que é necessário e as questões sociais. E como que as organizações vão fazer esse equilíbrio. Seguindo essa linha, depois de alguns anos, nós temos o quê? A criação pelo John Eggington, dos 3 botões da sustentabilidade. O John, ele trabalhava dentro de uma organização
que fazia trabalhos de análise ambiental, dessa ideia de sustentabilidade, e ele escreve um livro chamado Cannibals with Forks, seria a ideia de canibais com garfo, que é a ideia de como que esses canibais, ou seja, como é que a indústria, como é que as organizações teriam que se movimentar dentro desse novo aspecto ambiental. E aí ele cria os 3 botões da sustentabilidade, que são o botão econômico, o botão ambiental e o botão social. No botão econômico, nós temos o quê? A preocupação com atividades produtivas, a preocupação com o lucro, lógico, lembrando que o objetivo de toda organização é o lucro. A ideia de oferta e consumo. E também o uso racional dos recursos. Então, eu tenho que pensar, nesse botão econômico, que a empresa ela tem que dar bons resultados. Ela tem que apresentar resultados favoráveis. Uma empresa que dá prejuízo não serve para nada. Então, eu tenho que ter empresas que busquem o quê? A questão econômica. E a questão econômica se dá pelo quê? Pelo pensamento da atividade produtiva. Se não pensar assim e continuar utilizando a mesma forma de produção antiga, os mesmos conceitos antigos, é lógico que essa organização ela vai ficar para trás. Perfeito? No botão ambiental, qual que é a preocupação aqui? Que vem a questão da ciência ambiental, habitat, ecologia, biodiversidade. Vem a questão da saúde humana, qualidade do ar, qualidade da água, qualidade do meio ambiente, onde é o habitat dessa pessoa, né? A ideia também da conservação, da administração correta dos recursos e controle desses recursos. São ações que as empresas adotam para demonstrar sustentabilidade, responsabilidade social e boa governança, indo além do lucro financeiro e focando no impacto positivo do planeta e na sociedade, envolvendo gestão de resíduos, diversidade, transparência e ética, essenciais para atrair investimentos e consumidores conscientes. Esse é o segredo. Nada é de graça, senhores. Nada é de graça. As organizações elas estão tomando essas atitudes, por quê? Porque tanto a legislação está muito mais crítica para essas coisas, quanto os consumidores. Hoje, os consumidores estão com uma consciência ambiental muito maior do que há 20 anos atrás. O que não era muito considerado há um tempo atrás, hoje é ponto-chave de uma organização fazer sucesso ou perder todo o sucesso que ela tenha. Ou nem de crescer. Então, a prática baseada, as práticas de gestões baseadas em questões ambientais, sociais de governança corporativa não é mais uma opção. E vamos ver aqui uma coisa? Vamos ver aqui, ó. A questão ambiental hoje, dentro dessas práticas, ok? É questão relacionada à energia eólica, energia solar, consumo de energia, lâmpadas LED, por aí vai. A questão de resíduo de lixo. Administrar, fazer a seleção entre os vários materiais, conseguir fazer a distribuição desses materiais de forma certa, a política de resíduos de forma certa, reciclagem, compostagem, toda a questão de enviar esse produto para ser de novo utilizado, a questão da reciclagem. Lembrando que reciclagem, senhores, é um processo caro. Tá? Por isso que reciclamos tão pouco. Veja aí números aí de reciclagem, principalmente aqui no Brasil, é muito pouco. Então, mas ela deve se preocupar. E aí vem a preocupação com que tipo de material que o meu bem
que o meu produto vai utilizar, se esse material é biodegradável ou não, o que fazer com o material que não é biodegradável, a questão da logística reversa, que também é cara, né? E a questão da água, né? O uso eficiente da água, a questão do ar, a questão de questões relacionadas à floresta, a questões ecológicas de maneira geral e também de fauna. Então, essa é a questão ambiental. E, por último, nós temos o quê? A social. E a social, como falei para vocês, não é uma novidade, mas é uma coisa que vem crescendo e vem se modificando os seus conceitos no longo dos anos, tá? Colaboradores, ambiente inclusivo, diversidade, equidade, saúde e segurança, desenvolvimento profissional. Na comunidade, apoio a projetos locais, programas de doação, engajamento, desenvolvimento da comunidade local. A questão de fornecedores, né? Você vai escolher qualquer fornecedor? Não, dá preferência para parceiros com valores também sustentáveis, né? E a questão dos direitos humanos, né? Respeito ao ser humano, respeito ao trabalhador, o respeito do ser humano em toda a sua cadeia de valor, desde quem produz a matéria-prima até quem vai recolher o lixo do seu produto quando ele parar de funcionar, né? E a questão da governança, né? Transparência. Hoje a gestão tem que ser transparente das organizações, divulgação de informações, ter auditorias, ter relatórios, né? A questão da ética, conduta, código de conduta, né? As organizações devem... Está muito relacionado com compliance isso daqui também. Ok? Para quem não sabe o que é compliance, faz uma pesquisa rápida aí, é muito importante para as organizações. Seria o controle que a organização tem sobre seus processos, né? Então, a gestão, estrutura de liderança, remuneração, direito de acionistas, ou até isso entra, né? Proteção de dados. Hoje, você já deve ter visto a ideia da proteção de dados, muito importante, né? Segurança e responsabilidade com o cliente, com os dados do cliente, né? E tudo isso, senhores, não é à toa, como eu disse para vocês. Hoje essas práticas são um resultado de uma discussão que nós temos há mais de 50 anos e que hoje, ainda bem, elas são colocadas no preto e no branco. Antes, aquilo que era achômetro, agora não. Agora, eu sei para onde eu devo ir, eu sei qual é o caminho que eu devo andar, eu sei quais são as ferramentas, e de ferramentas está cheio hoje, cheio de possibilidades, quais são as ferramentas que eu tenho que utilizar para chegar nesse ponto. E é óbvio que o meu colaborador não pode ser qualquer um. Lembre-se sempre de uma frase que eu falo para todos os meus alunos, gente, qualquer um não serve. Tem que ter competência. Tem que ter entendimento. A questão do saber, do desenvolvimento sustentável, ela é essencial para essas práticas. Se você não acreditar nisso aqui, se você não entender, se você não viver isso, é muito difícil que na hora da tomada de uma decisão, você tome a decisão correta. E o problema da sua decisão é que, às vezes, essa decisão ela arruma aquilo que está na emergência, aquilo que está acontecendo agora, mas você não repara no resultado colateral que isso pode ter no futuro, ou logo após. Então, o profissional hoje, ele tem que conhecer, ele tem que estudar, ele tem que viver essas questões essas questões relacionadas ao ESG. Ok? Tanto questões ambientais, questões sociais e de governança corporativa. Perfeito? Tá? E qual que é a vantagem disso quando a organização faz isso?
Senhores, olha lá, atrai investimentos. É isso que você quer. Você quer atrair investimentos para a sua organização. Mas para isso, você tem que ter pessoas boas. Porque investidores utilizam critérios ESG para selecionar. Onde que eu vou colocar o dinheiro? Mostrei aí uma organização que faz que mede as questões ambientais em empresas que estão na Bolsa, o SEB3. Né? Melhora a reputação da sua organização, a sua organização se mostra mais responsável, e isso é muito bom para o consumidor gosta disso, o consumidor gosta de participar, gosta de fazer parte de uma coisa boa, então você atrai mais consumidores para você, reduz custos, lógico que quando você usa recursos de uma maneira racional, de uma maneira correta, você vai ter redução de custos e, por último, gera valor. Promove um crescimento sustentável e resiliência no mercado. Então, esse valor, senhores, é o que nós buscamos. É esse valor que as práticas ESG elas buscam. É a criação desse valor. Hoje, o cliente não é mais um qualquer. O Estado também está preocupado com isso. Por isso, implanta leis. E se você sair desse rumo, o preço pode ser muito caro. Gente, eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, fico à disposição aí para qualquer informação e até mais. Tchau.